Olha, agora o TN1 faz um alerta importante. É cada vez mais comum o assédio de pedófilos contra crianças e adolescentes na internet. Então, muitas vezes, nós pais achamos que não devemos invadir a privacidade dos filhos. E isso é um erro, porque acaba abrindo caminho para o ataque dos criminosos. Como proteger nossas crianças? Tainá, bom dia para você. Bom dia, Ingrid, a você, George, e você que nos acompanha aqui no TN. Ingrid, você falou uma coisa que me fez até refletir, né? Qual o limite, né, da invasão da privacidade de uma mãe ou de um pai na vida de um filho, né? Você falou muito bem, os pais ficam se preocupando em dar o limite ali para a privacidade do filho, respeitar o espaço dele, mas a gente está falando de uma geração que muito cedo tem acesso à tecnologia e que rapidamente aprende a mexer nessa tecnologia, às vezes muito melhor do que os pais, e com isso nas mãos pode estar correndo risco de vida. É o caso que a gente vai assistir agora. Uma menina de 11 anos tem ali o seu celular, acesso a aplicativos de conversa. A mãe às vezes dá o aparelho à filha naquela oportunidade de se comunicar com a criança, saber onde ela vai estar, né, para poder proteger a filha. E mal sabe que nas mãos daquela criança pode estar uma ferramenta que leva ela para universos obscuros, universos arriscados, como os especialistas dizem. Celular é como rua. Você está ali à mercê de bandidos, de pessoas do mal que querem provocar transtornos e mudar a vida dessas crianças. Como você acompanha nessa reportagem, que uma criança ela foi fisgada por uma paixão que ela tem. Ela adora o K-pop, aquele estilo musical coreano, e através de um grupo, daquilo que ela acreditava que era um gosto musical dela em comum com outras pessoas, ela foi direcionada a um universo de incentivo ao suicídio e também ao sexo. Isso, uma criança de 11 anos. Acompanhe na matéria. Foi a paixão pelo K-pop a isca utilizada pelo pedófilo para atrair a criança de 11 anos. Sabendo do quão apaixonadas meninas desta idade são pela cultura coreana, os criminosos criam universos virtuais voltados para esta temática. Eles se passam por crianças, eles fazem a brincadeira como crianças e durante o dia essa brincadeira é super tranquila. É como se fosse uma historinha romântica, né, e que é normal para a idade delas. No verdadeiro conteúdo da conversa, orientações sobre suicídio e sexo. De madrugada tinha determinadas mensagens onde ele dizia que ia para o quarto e a partir dali toda uma sexualidade. Uma das mensagens ele falava inclusive que de tanto prazer mordia a ponta do cobertor. Eles incentivam também ao suicídio e eu acredito que seja que ao final dessa, que eles chamam de turna, ao final dessa turna, eles peçam uma foto íntima e a partir dessa foto íntima comecem as chantagens com a criança e como eles já colocaram que o suicídio é algo normal, eles já mostraram isso, que o suicídio é algo normal, encerra com o suicídio da criança. Então, naturalmente, eles não teriam provas de tudo que aconteceu. A descoberta só foi possível após uma noite a menina dormir no quarto da mãe. Durante a madrugada, o celular sinalizou uma mensagem. Inicialmente, eu peguei uma mensagem da minha filha, trocando uma mensagem com uma colega que estava se mutilando. E ela comentou a respeito de um grupo de RPG ligado a um grupo de K-pop que ela gosta muito e que esse grupo de K-pop é muito tranquilo, pelo que eu vi. E aí, numa madrugada que meu esposo viajou, ela veio deitar comigo, colocou o telefone no silencioso, algo que me despertou também. E começaram a chegar mensagens de madrugada. Por volta de 3 horas da manhã, o telefone começou a vibrar, eu fui olhar e aí que eu me deparei o tamanho do problema. As crianças estão cada vez mais no alvo de criminosos na internet. Pelo menos 30 pedófilos são investigados pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. A Polícia Civil acredita que esse número é muito maior, já que muitos casos não são registrados. Neste caso, por exemplo, a mãe de uma coleguinha da menina de 11 anos identificou que a filha estava sendo vítima, mas não comunicou às outras mães sobre o ocorrido.
Esconder fez a advogada demorar a identificar o que acontecia com a filha, mas há tempo de evitar uma tragédia. Ela ainda estava um pouco mais distante do suicídio propriamente, mas eu acredito que, dependendo do tamanho da pressão, a criança de 11 anos não aguenta. Olha só o risco que essa criança correu. Eu estou aqui com o Eduardo Pinheiro, ele é especialista em tecnologia da informação, sempre atendendo aqui o Tribuna Notícias quando a gente precisa. E nós vamos explicar a você, pai, mãe, responsável que está em casa agora, algumas fases que são utilizadas pelos pedófilos para atrair as crianças. O Eduardo estava me explicando que são fases mesmo, né, Eduardo? Um passo a passo que esse criminoso segue. Exatamente. Primeiramente é bom salientar que as crianças estão tendo acesso muito cedo a um telefone celular. E um telefone celular é muito mais do que hoje em dia do que um telefone. Ele conecta você ao mundo, à internet. E como você bem disse, a internet é rua. Os mesmos riscos que existem nas ruas existem também no ambiente virtual. Os criminosos estão migrando para esse ambiente virtual. No caso dos pedófilos, eles estão indo em massa e praticamente eles atuam em 4 fases. A primeira é a análise, eles vão analisar a forma de o que as crianças gostam, qual é a preferência deles para estar se aproximando dessas crianças. Na segunda fase, que seria aí a abordagem. Essa fase tem que ser vetada, né, que os pais têm que orientar os filhos para não aceitar conversas de estranhos, não aceitar convites de estranhos, porque uma vez aceito esse convite, aí depois entra na fase do envolvimento, vai envolvendo a criança, o adolescente com o que eles gostam, as preferências deles, para finalmente a execução, que é envio de vídeos, de fotos e solicitação também desse material. E muitas vezes pode levar até mesmo a uma solicitação de um encontro presencial, como ocorreu em vários casos aqui no Espírito Santo. Em casos como esse, em qualquer etapa, é necessário procurar a polícia? O mais indicado é denunciar? Exatamente. Primeiramente, os pais têm que sempre conversar, dialogar com os filhos, explicar, conscientizar, mostrar essas reportagens no jornal, na TV, que isso é coisa do dia a dia, está acontecendo. Mostrar para os filhos, conscientizar, respeitar a idade indicativa dos aplicativos. Por exemplo, o WhatsApp é proibido para menores de 13 anos, Instagram, Facebook, todos os aplicativos são proibidos para menores de 13 anos e muitos pais não sabem disso. Então é preciso sim estar atento, conversar, dialogar com os filhos e também caso ocorra alguma criança, algum adolescente caia nessas armadilhas, os pais precisam produzir materialidade, imprimir, printar esse conteúdo e procurar uma delegacia para denunciar esses criminosos. Agora, a gente também está falando de uma necessidade. Às vezes esse pai, essa mãe tem necessidade que o filho tenha celular. Existem alguns aplicativos disponíveis, até gratuitamente, para que os pais possam monitorar em tempo real também os celulares dos filhos? Exatamente, isso é muito importante, os pais fazerem uso desses aplicativos de controle parental, para estar acompanhando com quem os filhos estão conversando e qual tipo de conteúdo os filhos estão tendo acesso. Você falou muito sobre a questão da conversa, do diálogo em casa. Existem sinais também. Você, como especialista na área, né, os filhos dão esses sinais, às vezes esconder o aparelho, né, deixar no modo ali silencioso. É possível identificar sinais de que há alguma coisa errada no comportamento da criança em relação a esse aparelho? Sim, perfeitamente. O primeiro sinal é a criança ou adolescente não permitir mais o pai manusear o aparelho. Então os pais precisam estar atentos a esses sinais. E a questão da privacidade, existem adolescentes, né, argumentando a questão da privacidade. O pai é responsável pelos filhos. Inclusive está lá no Código Civil, no artigo 1638. Se ele deixar o filho em estado de abandono também no ambiente digital, ele pode ter sanções na esfera civil e criminal também por conta desse abandono. Eduardo Pinheiro, muito obrigada pela sua participação. Ingrid, de hoje a gente está falando de um comportamento que às vezes é construído pela própria família. Se a gente parar para observar hoje em dia, os pais entregam, como o Eduardo disse, os filhos a esse mundo tecnológico, às vezes por não ter tempo de dar muita atenção, às vezes porque quer realmente que a criança se distraia ali naquele universo e esquece dos riscos, do perigo que é dar acesso a essa criança no momento errado a esse mundo tecnológico. Eu volto com vocês. Isso mesmo, Tainá, está corretíssimo. Muito obrigada. Obrigada ao Eduardo mais uma vez também. É como a Tainá falou, né? O mesmo perigo de uma rua. Às vezes o pai protege o filho aí, deixa dentro de casa achando que está protegendo o filho e o perigo está exatamente ali na tela de um celular. Quer dizer, o Eduardo falou muito bem, hoje as crianças têm acesso a celular cada vez mais cedo, mais novos. E não existe privacidade para pai e mãe. E uma informação interessante que ele falou, esses aplicativos são proibidos para menores de 13 anos.
Então, isso é uma informação nova, não é? Que Pois é. ele acabou de falar aí pra gente. Quer dizer, não pode ser usado. Tem alguns pais que incentivam, né? Exatamente. A construção do próprio Instagram, de Facebook e tudo mais. Olha o perigo aí, não é?